Para complementar o tratamento da parte líquida do esgoto, a gente pode ter o tratamento de nível terciário. Nesse caso, o objetivo vai ser remover os poluentes mais específicos associados aos organismos patogênicos, ou então nutrientes como nitrogênio e fósforo, ou mesmo a remoção de metais pesados presentes no esgoto, ou então de poluentes que não tenham sido removidos nas fases anteriores de nível secundário. Uma observação em relação à parte de remoção de nutrientes, no caso nitrogênio e fósforo, ainda não se tem um consenso comum no meio científico sobre o tratamento de esgoto, se essa remoção de nitrogênio e fósforo é considerada de nível terciário ou de nível secundário. O que se aplica geralmente é que, se o nitrogênio e fósforo forem removidos na etapa biológica, então considera-se um tratamento de nível secundário. No entanto, se esses nutrientes não forem removidos nessas etapas de nível secundário, for necessário ter uma etapa adicional específica para a remoção do nitrogênio e fósforo, aí sim considera-se de nível terciário. Em relação aos organismos patogênicos, isso pode ser feito utilizando a desinfecção dos esgotos. E só relembrando em relação aos processos, eles podem ser tanto de natureza física quanto química, nessa parte de tratamento de nível terciário. No caso dos processos físicos, pode ser utilizado as membranas filtrantes, e essas membranas filtrantes elas estão associadas a uma separação por membrana dos compostos presentes no esgoto através de um gradiente de pressão ou de temperatura, ou de concentração, ou de um potencial elétrico, que vai fazer com que esses compostos fiquem retidos na parte externa da membrana. E o que passa, o produto resultante da membrana, é um líquido, é um efluente, ou até pode ser utilizado também para água, é um efluente, então, mais clarificado, sem esses poluentes que ficaram retidos pelos poros da membrana. No mercado, a gente tem alguns tipos de membranas filtrantes, que vai desde a microfiltração, passando pela ultrafiltração, nanofiltração e osmose inversa, e a diferença entre essas membranas está associado ao tamanho dos poros e o que se consegue remover em cada uma dessas membranas. Por exemplo, no caso da microfiltração, a gente tem a possibilidade de remover sólidos suspensos totais, bactérias, protozoários, ovos de eumintos, oocistos, que possa ser utilizado, por exemplo, nesse tratamento terciário de esgotos. E quanto mais eu vou avançando no nível de membranas filtrantes, no caso da nanofiltração, por exemplo, eu consigo remover metais pesados ou nitrato, por exemplo, além desses componentes que eu já falei anteriormente. No entanto, na nanofiltração, na osmose inversa, são tecnologias mais caras, em que eu vou precisar de um maior consumo de energia e maior pressão de operação, e requer para o engenheiro responsável pela ET um maior controle, um maior cuidado em relação à utilização dessas membranas filtrantes, para que elas também não venham a se colmatar, não venham a prejudicar a sua carreira de filtração e gerar diversos problemas associados a essas membranas. As membranas de osmose inversa, elas são as mais potentes, vamos dizer assim, retira todos os sais, todos os compostos dissolvidos e coloidais da água, seja uma água residuária ou água de abastecimento público. No caso do esgoto, a gente vai ter uma maior eficiência de remoção dos compostos que podem causar doenças nas pessoas, além dos nutrientes e metais pesados. No entanto, vai requerer um processo de operação e de fornecimento de energia bastante elevado. E, de maneira geral, comparando os processos naturais e artificiais de desinfecção que podem ser utilizados no nível terciário, a gente tem que, do tipo natural, como eu já falei para vocês, pode ser utilizada a lagoa de maturação e de polimento, ou ainda infiltração no solo. No caso, a lagoa de maturação vai estar associada à radiação solar ultravioleta e também condições ambientais desfavoráveis que vão causar a mortandade de bactérias e vírus. E no caso de infiltração no solo, a gente também vai ter que essas condições ambientais são desfavoráveis no ambiente do solo, favorecendo a mortandade dos patógenos. São processos naturais em que a gente não requer nenhum tipo de fornecimento de energia, nem de produto químico, para se ter a desinfecção final do esgoto. E aí, outros processos artificiais de desinfecção que podem ser empregados são exemplos da cloração, a ozonização, radiação ultravioleta ou então tecnologia por membranas. No caso da cloração, a gente tem que o cloro é capaz de matar os micro-organismos patogênicos, no entanto, deve-se ter cuidado porque com elevadas concentrações pode-se haver a formação dos trialometano, que a gente já estudou,
anteriormente, e é necessário se ter o controle, principalmente em relação ao esgoto, porque como o esgoto tratado geralmente é lançado no corpo receptor, então ter um esgoto, uma água sendo lançada no rio, por exemplo, como um excesso de cloro, também pode prejudicar a vida aquática do corpo receptor que vai receber esse esgoto tratado desinfetado com cloro. Com relação à ozonização, a utilização do ozônio, ele é bastante eficaz, mas geralmente é uma tecnologia mais cara, mais difícil de ser empregada, requer um controle mais intenso na ET, nessa etapa de desinfecção do esgoto. A radiação ultravioleta é também eficaz na desativação dos patogênicos, tem a vantagem de não gerar subprodutos, o efluente sai mais clarificado, no entanto, também é uma tecnologia mais cara, que apresenta alguns problemas, no caso, né, se as lâmpadas ultravioletas vierem a quebrar ou ser danificadas, isso vai levar a um processo de demora, de troca, geralmente, dessas lâmpadas, e acaba tendo prejuízo nessa desinfecção do esgoto de uma ET. E por último, em relação às membranas, elas são barreiras físicas dessa remoção dos patogênicos presentes no esgoto. Também não é utilizado produtos químicos, no entanto, é uma tecnologia mais cara se comparada com outros tipos de desinfecção. O que é mais comum da gente encontrar, principalmente nas ETs que tem um sistema de lagoas, que são as lagoas de maturação, ou então de polimento. E aí, para os tipos artificiais, vai variar bastante em relação à tecnologia empregada na ET.